Olá, eu sou o pastor Evaldo, da Igreja Presbiteriana de Monte Alto, e dando continuidade à nossa apostila de catecúmenos, apostila de novos membros, que também utilizamos para fazer a revisão das doutrinas básicas que o crente necessita saber para ser membro de uma igreja. Hoje vamos para a lição 7. Vou colocar aqui a lição 7, para que nós possamos dar prosseguimento. Pronto, já apareci pequenininho aqui do lado, a imagem está na sua frente. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu em meio a uma humanidade decaída. O teu Santo Espírito nos vivifica, nos santifica e nos aproxima de ti. Nos ajude a aprendermos tudo que o Senhor nos tem revelado e aplicarmos nas nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, é que te pedimos. Amém e amém. No nome de Jesus, amém. Queridos, essa lição 7, dízimos e ofertas, nós vamos pautá-la nos textos de Malaquias e Provérbios. Você depois pode até ler o texto completo de Malaquias, desde 6 a 12. Vou ler apenas do 8 ao 10, para que a gente foque bastante no ponto central, mas você depois faça a leitura completa. Então, Malaquias 3, de 8 a 10, vai dizer: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem limite. É o único momento em que Deus permite fazer prova de si mesmo, nos dízimos e nas ofertas. Não que a nossa vida cristã seja pautada em buscar a Deus por causa de dinheiro ou de prosperidade. Não é isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas Deus manda fazer prova em relação à fidelidade. Seja fiel a Deus e veja a fidelidade de Deus. Ame a Deus e veja o amor de Deus. Não que Deus já não te amasse antes, mas porque você passa a reconhecê-lo em todos os atos da sua vida. Tanto os que vão acontecendo dali para frente, como você consegue começar a entender tudo aquilo que Deus já vinha fazendo e agindo na sua casa, na sua vida, na sua família. Vejamos também o que diz Provérbios capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Observe bem que a palavra usada é primícias, ou seja, primeiro você separa para Deus, como ato de fé, mostrar que confia nele. Você tira, entrega a ele e sabe que do restante vai ser suficiente. Porque Deus está contigo e você não passará necessidade de nada. Mas vejamos o que a nossa apostila vai nos falar a mais sobre tudo isso. Qualquer organização necessita de recursos financeiros para funcionar. E a instituição que congrega o povo de Deus não é uma exceção. A congregação de Israel precisava de recursos para manter o santuário e sustentar os levitas. A igreja necessita de recursos para manter o templo e suas instituições, para sustentar aqueles que se dedicam ao seu serviço. Vejamos, então, o dízimo do Antigo Testamento. Abraão foi o primeiro crente a dar o dízimo. Ele encontrou Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, e de tudo lhe deu o dízimo. Está escrito lá no texto de Gênesis 14, 20. Depois vá lá e leia todo o capítulo e entenda o que aconteceu ali.
Mais tarde, o seu neto Jacó, após uma experiência da presença de Deus, fez um voto ao Senhor, onde incluiu o compromisso de entregar dízimo, lá em Gênesis 28, 18 a 22. Observe que nessa passagem, Jacó, até ali, citava o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Nesse momento que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, as expressões de Jacó mudam. Ele passa a dizer, o meu Senhor, o meu Deus. Você pode ter a Deus como um Deus, como o Deus, mas se você não o tiver como seu Deus, se você não tiver compromisso com ele, você não vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você não vai entender o que ele realmente age e opera sobre a sua vida. Quando Deus deu a lei através de Moisés, a entrega do dízimo foi incluída entre as obrigações do povo de Deus. O que antes era estabelecido pelo costume foi incorporado à lei, lá em Levítico 27, 30. Inclusive, vamos aproveitar que foi citado Levítico 27, 30 e ler o que diz Levítico 27, 31. Vamos ler o 30 e o 31, para saber que foi instituído e saber uma dúvida que muitos colocam em relação a deixar de entregar o dízimo. Observe o que diz o 30 primeiro. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Todos os dízimos são ao Senhor. Eles se tornam santos. Aí observe a questão do que muitos colocam, esse mês eu não pude dar, então do mês que vem em diante. Observe o que diz o versículo 31. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Então, quando a pessoa deixa de entregar dízimo, depois voltar a entregar o dízimo, não, porque agora eu não devo mais porque passou. Entendeu o que está escrito em Levítico 27, 31? Depois leia você na sua casa. Você continua devendo e ainda tem que acrescentar um quinto sobre o valor. O seu pastor provavelmente nunca vai te cobrar, o coração dele não está nisso. A sua igreja não vai te cobrar, o coração dos irmãos não está nisso. Mas é uma lei estabelecida por Deus. A sua consciência em Deus deve te levar à fidelidade ao compromisso. Então, não tentemos viver de maneira a buscar alternativas, a tentar fugir. Ou você verdadeiramente entendeu o que são dízimos e ofertas, você verdadeiramente entendeu o que é vida cristã, e com isso você pratica dízimos e ofertas, não tente inventar outras coisas, não minta para você mesmo. Seguindo, os dízimos seriam usados para o sustento da tribo de Levi, que se dedicava ao serviço do santuário. Todas as tribos receberam terra, menos a tribo de Levi, que foi se dedicar ao serviço do santuário. Em Números 18, 21, nós vemos isso. Com essa tribo, hoje em dia, já não existe, porque desde a instituição da igreja, todos os dízimos são entregues à igreja e a igreja vai usar na forma como está escrito aqui, a gente vai ver logo abaixo. Não para os órfãos, às viúvas, aos carentes, aos missionários, às pessoas que vivem consagradas ao Senhor, se dedicando a Ele em todo o seu tempo. Então, prosseguindo. Os dízimos seriam usados para o sustento da tribo de Levi, que se dedicava ao serviço do santuário, lá em Números 18, 21, e diz, em Deuteronômio 14, 28, 29, está escrito que o dízimo seria também para amparo dos órfãos, das viúvas e de pessoas carentes. No curso da história, nesses 2000 anos, quem sempre tomou a frente, quem sempre tomou a iniciativa, quem sempre esteve presente, foi a igreja, usando o dinheiro dos dízimos e das ofertas. Se não tiver esse recurso, não tem como amparar as pessoas. Hoje, o Estado, no caso do Brasil, tem tentado tomar esse lugar, mas sempre de uma maneira deficiente, sempre deixando a desejar, porque faz aquilo como profissão, não como
uma vocação dada por Deus. Então, o livro de Malaquias traz uma repreensão severa àqueles que não entregavam o dízimo, um apelo veemente para que contribuíssem fielmente, que foi o texto que nós lemos logo no começo. Você pode tornar a ler depois com calma na sua Bíblia, lá em Malaquias 3, de 8 a 10. E pode ler todo o contexto que vai do 6 até o 12. Então, a gente vê no Antigo Testamento, o dízimo está presente. No Novo Testamento, Jesus sancionou a doutrina do dízimo lá em Mateus 23, 23. Ele condenou os escribas e fariseus porque negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé, mas afirmou o dever da entrega do dízimo. Lá no texto, e você depois pode ler com bastante calma, vai dizer: devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, temos que fazer uma coisa e também fazer a outra. Temos que entregar dízimos e também temos que fazer ofertas. Temos que entregar aquilo que é do Senhor, já é uma obrigação instituída na própria lei há mais de 4.000 anos, ou melhor, 3.600 anos, né, desde Moisés, e já vinha anteriormente. Também fazer os atos de misericórdia, dar as ofertas, para que nunca falte aqueles que necessitam. Então, a Bíblia sempre mostrou claramente a necessidade que nós temos quando somos tocados por Deus para dar a oferta. Vai e dê. Não fique segurando. Ah, não, porque a igreja vai fazer isso, vai fazer aquilo. Procure ver na igreja quem são as pessoas que estão procurando. Converse com seu pastor, converse com os presbíteros, converse com os diáconos, converse com a liderança. Você vai ver as pessoas que estão sendo abençoadas com aqueles recursos. Quando os recursos não vêm, acaba que aqueles que estão sendo fiéis, que já deram dízimos, que já deram ofertas, tendo que ofertar mais ainda para contribuir além, de maneira que não falte aos que precisam, porque os demais ficam resistindo ao Espírito Santo. Então, queridos, entenda, devemos ser dizimistas, mas também ofertantes. Dízimo, mínimo. Quem entrega fielmente o dízimo, maravilha, mas ele está apenas cumprindo a sua obrigação de devolver ao Senhor a parte que lhe cabe na nossa renda. Além do dízimo, devemos consagrar ao Senhor as nossas ofertas. São elas que demonstram a nossa gratidão a Deus e o nosso amor à igreja e à sua obra. Entendeu? Então, vamos prosseguir aqui. As bênçãos decorrentes do dízimo e das ofertas. Contribuir com o dízimo e com as ofertas é dever de todo membro da igreja, mas não se pode esquecer que a nossa contribuição é uma fonte de bênçãos. Com mais recursos da igreja, mais pessoas são beneficiadas. Haverá mais evangelização, mais assistências aos necessitados, mas as maiores bênçãos estão reservadas à própria pessoa que contribui, aquele que contribuiu. Quando Deus fez o apelo veemente aos israelitas para serem fiéis na entrega do dízimo, fez-lhe também um desafio. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E Deus não falha nas suas promessas. Ou você crê em Deus ou não crê em Deus. Ou você confia nele ou não confia nele. É um texto da Bíblia revelado pelo Espírito Santo e aqueles que têm confiado em Deus têm visto a fidelidade de Deus. Observe os dias em que vivemos, dias difíceis, dias de crises, dias de pandemias, dias de crises econômicas, e o Senhor nos tem sustentado. E tantos aí estão passando necessidades tão grandes. Queridos, Deus não falha nas suas promessas. Enfim, os dizimistas fiéis e os ofertantes generosos são crentes abençoados, bem-sucedidos e felizes. Entendeu a palavra de Deus? Está em paz com Deus? Não tem como não ser feliz. O dinheiro que ganhamos
bênção de Deus. É Ele quem nos dá inteligência, saúde e energia para trabalhar, produzir, ganhar. Isso procede de Deus. Nada vem realmente do nosso esforço, da nossa inteligência ou capacidade, porque tudo isso é Deus quem nos dá. Deixar de entregar o dízimo é desobedecer a Deus e menosprezar a igreja. Queridos, encerramos aqui essa lição curta, rápida, objetiva, para que você assista, pare, volte, leia os textos, assista de novo e tenha convicção. É Deus falando da sua vida, é o Senhor te usando como instrumento dele para abençoar vidas, para salvar vidas, para enviar missionários, para abrir igrejas, para dar o pão àquele que necessita. Vamos sair aqui desta tela agora para podermos encerrar esta lição. Pronto, voltei aqui e rogando as bênçãos do Senhor sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você já é um crente maduro e está revisando as bases da fé, seja abençoado e o Senhor te use como instrumento dele. E se você está começando a carreira cristã, comece a experimentar as maravilhas do agir de Deus na sua vida. Experimente a doçura do Espírito Santo conduzindo você, sendo guiado pelo Espírito de Deus, segundo a vontade de Deus Pai. O Senhor os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém.